Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Elite Inverter. A gente hoje vai fazer algumas aferições aqui nesses sensores, tá? Esses três sensores aqui, dois conectores e três sensores, são os sensores da placa Fujitsu 912000 BTUs da série A. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: os sensores eles podem ser PTC ou NTC. O que seria PTC e NTC? PTC seria os coeficientes de temperatura positivo e o NTC é um coeficiente de temperatura negativo. Esses três sensores aqui são NTC, tá? O que seria isso? Digamos que um sensor, só para questão de entendimento, digamos que um sensor ele é um resistor variável. O NTC, a gente está com esse aqui de temperatura ambiente, esse aqui sozinho é da temperatura ambiente, que é um NTC. Quando a temperatura aumenta, a sua resistência ela diminui. Como ele é um NTC, ou seja, a temperatura aumenta, a sua resistência ela diminui. Esse aqui é um resistor de 10K. Ele está dando 7,6K. Ou seja, a temperatura aqui, uma outra coisa que devemos levar em consideração é 10K, mas baseado em quê? Ou seja, é 10K a uma temperatura de 25 graus. 25, 24, 25, mas vamos colocar 25 graus. Então, a 25 graus, esse sensor ele teria que estar dando 10K. Mas a gente pode ver aqui que ele está dando 7,6. Isso significa que a temperatura aqui ela está mais alta do que 25 graus. Porque ele está dando o quê? Está dando uma resistência de 7,6K. Se eu segurar aqui, ó, preste atenção, eu vou segurar aqui, ó. Estou segurando aqui, ó. A temperatura do corpo humano ela é 36 graus. Então eu estou segurando aqui, ó. A temperatura do sensor, na ponta do sensor vai aumentando e a sua resistência ela vai o quê? Ela vai caindo. Ou seja, porque ele é um sensor NTC. Tá ok? Olha lá. E se continuar segurando aqui, ele vai caindo mais. Conforme ele vai esquentando, ele vai diminuindo a resistência. A mesma coisa são com esses outros dois aqui, tá pessoal? Esse aqui é o de temperatura ambiente. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é o de descarga do compressor. Esse aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Descarga do compressor. Ele está dando 39,4K. Esse sensor aqui é de 49K. Você pode ver, ó, tá dando 39. Por quê? Porque a temperatura tá mais. Se eu segurar aqui, ó, igual eu fiz com o outro, e a tendência dele é diminuir, ó. Olha lá. Vai diminuindo, ó. Aos pouquinho. Vai diminuindo. Ou seja, quanto mais ele esquentar, mais a sua resistência vai diminuir. Continuar segurando aqui, ele vai chegar a 38. Tá vendo? 38 e vai diminuindo. Esse outro aqui, que é o sensor do compressor, sensor de descarga, vamos lá, ele é de 5K. O sensor de descarga do compressor, a mesma coisa. Você coloca aqui, ele é um sensor de 5K. Está dando 3,9K. Quanto mais a temperatura subir, mais a resistência dele vai cair. Tá ok? Agora eu vou colocar eles na placa para a gente ver as medições aqui na placa, tá? Deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Na placa, pessoal,
a resistência vai dar um pouco diferente. Por quê? Porque ela está conectada com o circuito. Então não vai dar uma resistência igual a que dá quando você mede o sensor sozinho, tá? Desconectado da placa. E deixa eu pegar aqui o de temperatura. Esse aqui, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui. Deixa eu vir para esse lado de cá, vai ficar melhor para poder. Sensor de temperatura. Aqui assim. Aqui tá. Deixa eu ver aqui. Aqui assim. Pronto. Vamos ver aqui o sensor de temperatura. A gente viu que ele é 10K. Vamos ver quanto que ele vai dar aqui na placa, tá? Ó, pessoal. 6.6K. Por quê? Porque ele está conectado ao circuito, né? Ele não vai dar a mesma coisa. Agora vamos ver aqui o sensor de descarga do compressor. 2.3K. E o sensor da serpentina, 10.3K. Lembrando que a placa aqui, ela está desenergizada, tá? Por isso que eu estou medindo na escala de resistência. Ela está desenergizada. Agora eu vou energizar para a gente estar medindo as tensões, tá? Verificando aqui as tensões. Deixa eu colocar aqui. Vou mudar aqui para a escala DC do multímetro. E a gente vai estar verificando aqui as tensões. Para a gente ver se o circuito tá bom. Tá? A gente mediu os sensores. Agora vamos ver se o circuito tá bom. Deixa eu colocar aqui. Liguei. Deixa eu pegar aqui o GND. Vou pegar esse GND aqui mesmo. Tá muito próximo aqui. De um lado vai ter que dar 5 volts, tá? Deixa eu segurar aqui assim com a mão. Aqui, ó. De um lado tem que dar 5 volts. Olha lá. Do outro lado vai ser uma tensão de acordo com os valores da resistência do sensor juntamente com o circuito. Olha lá. 4,1 volts. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a análise aqui desse circuito para saber se está bom, tá? Aqui o de descarga do compressor. De um lado 5 e do outro lado, vamos ver aqui, 2,7 volts. Agora vamos ver aqui o da serpentina. Alimentação de 5. Do outro lado vai ter 1,2 volts. Então agora a gente vai para o esquema elétrico para a gente ver se essas tensões que a gente verificou aqui, se realmente está batendo certinho, tá? Deixa eu dar um pause aqui. Então, pessoal, aqui a gente está com o esquema elétrico aqui dos sensores. Esse aqui está Fujitsu. Esse aqui é o termistor outdoor. É o sensor de temperatura, né, ambiente. Esse aqui é o de descarga. E esse aqui é o sensor da serpentina, tá? Então vamos começar por esse aqui, sensor de temperatura ambiente. Você vê que, ó, aqui nós temos os 5 volts lá que nós vimos lá nos sensores. Esse aqui, ó,
tensão de alimentação do circuito de sensores. Você vê que ele alimenta o da serpentina, alimenta o de descarga e alimenta também aqui o sensor de temperatura. Então aqui, ó, 5 volts vem aqui, desce por aqui, vem aqui, ó. Aqui está um lado do conector e aqui está o outro lado do conector, e aqui, digamos assim, né, está o sensor de temperatura externa. Como que a gente faz essa análise aqui para ver se está bom aqui, se esse circuito está bom? Lembrando que o sensor de temperatura externa, ele é um sensor de 10K. Então vamos levar em consideração aqui um sensor de 10K, tá? Então os 5 volts vem por aqui, passa por esse sensor de 10K, vem aqui, esse aqui, ó, o R73 é um resistor de 38K e ele está conectado ao GND, ou seja, o caminho é esse, ó. Os 5 volts vem, passa por aqui, passa pelo resistor, pelo sensor de 10K, vem aqui e vem para cá. Esse circuito aqui, ele faz um divisor de tensão, ou seja, eu tenho um resistor de 38K e eu tenho um sensor de 10K, e aqui nós temos um divisor de tensão. Nesse ponto aqui entre os dois, nesse ponto aqui, nós vamos ter uma tensão de referência entre o sensor e entre esse resistor, que vai para onde? Você pegar, ó, passa pelo R77 e vai lá para o micro. Vou fazer aqui um simulado aqui. Então, pessoal, se aqui, ó, o resistor de 38K, ele é quantas vezes, a sua resistência é quantas vezes maior do que a resistência do sensor de 10K. Se você levar em consideração aqui 38 está bem próximo de 40, né? Se leva em consideração, só para questão de análise mesmo, que aqui é um resistor de 40K. E aqui nós temos um sensor de 10K. Então 40K, ele é 4 vezes maior do que um sensor de 10K. Então você pega esses 5 volts aqui, ó, e divide pela proporção. Se o resistor ele é 4 vezes maior do que o sensor, então ele vai receber uma tensão 4 vezes maior do que a tensão do resistor. Então se você pegar aqui do GND, ó, você pega, divide os 5, divide para os 2, aqui nós vamos ter aproximadamente 4 volts nesse ponto aqui, porque daqui, ó, do GND para cá, do GND aqui para cá, vai ser a tensão que vai estar em cima desse resistor, ou seja, é a queda de tensão que tem em cima dele. Se ele é 4 vezes maior, então de 5 volts, ele vai ficar com 4 volts. E daqui no sensor, nós vamos ter, daqui para cá, nós vamos ter 1 volts, somando com esses 4 aqui, vai dar os 5 volts da rede. Ou seja, nesse ponto aqui, nós vamos ter 4 volts indo lá para o micro. Se esse resistor ele aumenta a sua resistência, digamos que ele vai para 20K, ele é 10, digamos que ele vai para 20K. Então você vê que 40K é 2 vezes maior que 20K. Então aqui nós vamos ter o que? Uma tensão que vai ser 2 vezes maior do que a tensão em cima desse sensor. Por quê? Porque se ele aumentar aqui para 20K, 20K é a metade de 40K. Aí você pega aqui, ó, 5 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,5, 1,6, 1,7 mais ou menos. Então se vai dar vamos colocar 1,6, dá um pouquinho mais, mas vamos colocar 1,6. 1,6, ele é 2 vezes maior do que o sensor, se fosse de 20K. Então 1,6 mais 1,6
daria 3,2. Então aqui teríamos uma tensão de 3,2 indo para o micro. E é assim que o micro ele reconhece a temperatura que o sensor está marcando, de acordo com a variação que a temperatura varia a resistência aqui e varia essa tensão aqui de referência que vai lá para o micro. Mesma coisa acontece com esses outros aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Termistor de descarga, ou seja, este aqui é o sensor de descarga do compressor. Pega aqui os 5 volts, vem por aqui, ó. Aqui tem o sensor, vem por aqui e vem para cá. Tá vendo? O sensor de descarga, a gente viu que é um sensor de 5K. E aqui nós temos o que? Nós temos um resistor conectado aqui ao GND. Tá aqui o GND, ó. Nós temos um resistor de 13K. Ou seja, 13K, ele é quase 3 vezes maior que 5K. Se fosse 15K seria 3 vezes, mas ele é apenas 2,6 vezes maior do que esse termistor de 5K. Então, se você pega esses 5 volts aqui, se fosse 5 vezes, se fosse 3 vezes, iria ficar aqui mais ou menos, aqui ó, 5 volts dividido por 4, iria dar 1,3, mais ou menos 1,2. Então aqui nesse ponto aqui, ó, nós teríamos uma tensão de 1,2, 1,3 mais ou menos, que vai lá para o micro. Aqui ó, esse outro termistor aqui, o da serpentina, né? Temos aqui ó, tensão de 5 volts, vem, alimenta, vem por aqui, e aqui nós temos um resistor de 4,5K. Só um detalhe, pessoal, esse resistor aqui, eu falei 5K, mas não é 5K, tá? Esse aqui é o de 49K. 5K é esse aqui, ó. 5K é esse aqui. Então vamos lá, você pega aqui, ó, temos um resistor aqui de 5K, vem por aqui, vem por aqui. Aqui nós temos um resistor de 4,75K e vem conectado ao GND. Ou seja, se eu tenho um sensor aqui de 5K e tenho um resistor aqui também de 5K, vamos colocar assim, né? Que ele é 4,75. Então você vai dividir essa tensão no meio. Por quê? Porque eles são a mesma resistência. Digamos que são duas pessoas que trabalham com a mesma força. Então todos os dois vão carregar o mesmo tanto de peso. Só que aqui a gente está falando de tensão e está falando de resistência. Duas resistências iguais, você pega a tensão e divide para os dois. Então se eu vou dividir aqui a tensão para os dois, aqui eu vou ter 2,5 volts. Como a resistência aqui é um pouquinho menor do que essa aqui, vai dar uns 2,4, 2,3 volts que vai lá para o micro. Alterando aqui a resistência do sensor, altera essa tensão aqui. Se a resistência aqui ela cai, digamos que está 5, ela cai, automaticamente a tensão aqui ela aumenta, ela sobe. Por que ela sobe? Porque se aqui a resistência vai diminuir, essa resistência aqui vai ser maior e automaticamente a queda de tensão sobre esse resistor aqui vai ser maior. E vai lá para o micro uma tensão maior. Se a resistência do sensor aqui ela aumenta, ela sobe, se vai para 10K, automaticamente a tensão aqui ela vai cair. Ou seja, ela vai diminuir essa tensão aqui, porque esse resistor aqui seria a metade de 10K, né? Então ele ia receber a metade da queda de tensão desses 5 volts, ele ia receber 1/3 dessa tensão. E o sensor receberia 2/3 da tensão. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e vamos que vamos. Um forte abraço e fiquem com Deus.